Glória a Jesus, meus irmãos, mais uma noite na presença do Senhor. No nosso terceiro culto de hoje, tivemos um culto pela manhã, bem cheio, da tarde também, e agora estamos mais uma vez reunidos. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. É no Antigo Testamento. Esta passagem bíblica belíssima, maravilhosa, que Deus possa nesta noite falar poderosamente com cada um. De manhã nós falamos sobre Jesus enviando os seus discípulos. À tarde falamos sobre chamado, e agora à noite iremos falar sobre cura. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Que Deus possa abençoar todos os nossos ouvintes que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, pelos grupos do WhatsApp, por todos os meios digitais aonde essa mensagem chegar. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua vida, a sua família, que você possa sempre estar acompanhando a nossa programação da Igreja Plenitude do Senhor, no bairro do Ganidazinho, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, nesse nosso Brasil de meu Deus. Que Deus possa lhe conceder muita paz e que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa criar salas de vídeos para que você possa estar acompanhando, que você possa compartilhar este link para que outras pessoas possam também serem abençoadas através da palavra de Deus. Diz assim a mensagem do Evangelho: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu grande livramento aos sírios. E este varão, homem valoroso, porém tinha a doença da lepra. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou trabalhando na casa da mulher de Naamã. E disse esta a sua patroa: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o curaria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e a tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestimentas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu possa curar da lepra. E aconteceu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, por acaso, para matar, para dar vida, para tirar a vida, para que este envie a mim uma carta pedindo que eu restaure um homem de lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vejo que o rei da Síria busca uma desculpa contra mim. E aconteceu, porém, que ouvindo isso, Eliseu, o homem de Deus, ouvindo isso, ele disse ao rei: Porque rasgaste as tuas vestes, deixai-o vir a mim, e saberá que é profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e te lava 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã ficou muito irritado, pensando consigo mesmo: eu pensava que este homem iria vir aqui me atender e ficar de pé, e iria invocar o nome do Senhor seu Deus, e iria colocar a mão sobre o lugar que eu estou com esta lepra, e ainda me manda tomar banho neste rio. Porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Então chegaram-se a ele os seus empregados e lhe falaram e disseram: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa mais difícil, não faria? Então que custa tomar banho neste rio? E aí, queridos, este homem desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e foi purificada. Então voltou ao homem de Deus, no versículo 15, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, recebe ofertas que eu te trouxe. Mas Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não receberei nada de ti. Obrigado, Senhor, por este texto belíssimo, maravilhoso. Que o Senhor possa nesta noite falar conosco e trazer também esta cura sobre todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, os meus amados que se encontram no templo sede da Igreja Plenitude do Senhor. Os que estão ouvindo de casa podem ficar à vontade. Podem sentar, podem ficar em pé, podem se deitar. Podem ficar bem tranquilos, da forma mais confortável que você achar. Eu quero nesta noite, meus queridos, falar sobre este homem chamado Naamã. Escuta bem. Este homem, queridos, era um chefe do exército do rei da Síria. Era um homem estimado, era um homem obediente ao seu rei, era um homem competente, era um homem que sabia conduzir um exército, era um homem que tinha sabedoria, que tinha inteligência, que tinha uma alta capacidade administrativa. E através deste homem, Deus deu grandes livramentos a Síria. Porém, este homem carregava uma marca, assim como todo ser humano carrega uma marca. Este homem, ele carregava a marca de uma doença atualmente conhecida como hanseníase, mas que na época era chamada de lepra. Esta doença, queridos, da época era algo terrível, porque não havia cura para esta enfermidade. Era como se fosse um tipo de câncer incurável. Só que existia algo ainda pior. Era que as pessoas na época que eram acometidas desta doença, elas eram isoladas. Elas não poderiam morar no convívio da família. Tinham um local separado, porque essa doença era altamente infecciosa. E para se evitar a contaminação, as pessoas que eram acometidas de lepra ficavam separadas. Elas não tinham mais como viver no aconchego do seu lar. E é interessante, queridos, que a Bíblia menciona que existia um menino, uma garota, uma jovem, que trabalhava
que ele carregava na sua vida, que era esta enfermidade. Esta enfermidade o entristecia, essa enfermidade o abatia, essa enfermidade era algo que tirava a sua paz, era algo que lhe chateava muito. Apesar de ter boas posses, apesar de ser inteligente, apesar das pessoas gostarem dele, admirarem, respeitarem, mas essa doença entristecia a sua alma, essa doença entristecia o seu coração, e isso fazia com que ele andasse cabisbaixo, andasse triste, andasse desanimado, andasse realmente ali, algo faltava a ele. Queridos, cada um de nós muitas vezes temos algo que nos entristece. Às vezes é um filho complicado, às vezes é um irmão, às vezes é um parente, às vezes é uma enfermidade que nós temos, às vezes é algo que nos incomoda, que nos marca, que nos faz sofrer, que nos faz chorar, que nos faz nos angustiarmos. É aquilo que não permite, não deixa que nós venhamos a sermos felizes completamente. Só o aleluia. Pode tocar direto, que estava antes. E aí, queridos, Naamã se sentia dessa forma. O rei da Síria gostava muito dele. O rei da Síria tinha um alto respeito a ele, porque sabia da importância que ele tinha, porque sabia do respeito que ele tinha naquela sociedade. Porém, isso não era suficiente, porque na grande verdade é que Naamã não se conformava com aquela doença, com aquela enfermidade. Ele não aceitava, ele não deu uma saúde como as demais pessoas. Incomodava ele as pessoas olharem para ele de forma torta, as pessoas terem um pouco de nojo dele, terem um pouco de receio, não querendo estar perto, porque as pessoas tinham muito medo de se contaminar, as pessoas tinham muito medo de pegar aquela doença, e isso fazia com que ele já ficasse longe das pessoas, porque ele sabia que as pessoas tinham medo dele, que as pessoas não queriam estar próximo dele. E a maior oração de Naamã era para que ele fosse curado. Ele queria que aquela enfermidade pudesse ir embora. Queridos, e a atitude que Naamã tem é um exemplo para nós. Por que você diz isso, pastor? Porque tem muita gente que se acostuma com as deficiências da vida. Tem muita gente que se acomoda com o sofrimento. Tem muita gente que perdeu a fé, perdeu a esperança de lutar por aquilo que lhe incomoda. Ai, pastor, eu tenho um filho, pastor, que é viciado nas drogas, e eu já desisti de orar por ele. Para mim, ele é meu filho mais, eu nem me lembro mais dele, pois está completamente errado. A nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Naamã, de não se conformar com aquela situação, de não aceitar que aquela situação perdure. Ai, pastor, eu sou atormentado, eu sou depressivo, pastor, eu tenho síndrome do pânico, pastor, tem algo que me perturba, tem algo que tira a minha paz. Pois você não pode se conformar com esta situação. A sua reação não é de revolta, não é de raiva, não é para ser de chateação, mas a sua reação é para buscar em Deus a cura, a solução, a resolução para este problema, porque Deus pode visitar a tua casa, Deus pode visitar a tua família, Deus pode fazer um milagre, Deus pode arrancar este mal da tua vida, esta maldição que foi lançada sobre a tua família, porque Deus é maior
seu coração, muitas vezes guarda o ódio, guarda o rancor, guarda a raiva, guarda a vingança dentro de si. Pessoas lindas, belíssimas, de rosto, de corpo, de aparência, mas o seu interior, infelizmente, é completamente doente, é completamente destruído, é completamente podre, e não enxergam o mal que isso as faz, e não percebem o quanto isso prejudica as pessoas que convivem com elas. Naamã era completamente ao contrário, tinha um corpo cheio de lepra, mas tinha um coração lindo, tinha uma alma belíssima, era um ser humano fantástico, e não perdia a fé e a esperança de alcançar a sua cura, de alcançar o seu milagre. E aí aquele homem, ele fica sabendo através daquela criança ainda, daquela jovem diz: se o meu patrão estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele encontraria a cura para a sua lepra, ele iria sarar de toda e qualquer doença, de toda e qualquer enfermidade. Queridos, rapidamente Naamã corre para o rei da Síria e diz: ó rei, a esperança hoje foi novamente acesa no meu coração, a fé voltou novamente para a minha vida, pois eu fiquei sabendo que existe um homem em Israel, especificamente na cidade de Samaria, que é um profeta poderoso, que é um homem temente a Deus, e que tudo que aquele homem pede, Deus faz, tudo que aquele homem ora, Deus realiza. E eu quero ter a experiência de até este homem, eu quero ir até Eliseu, eu quero ter um encontro com Deus para que a minha vida seja completamente mudada. Queridos, o que podemos observar é que Eliseu não recorreu somente aos recursos humanos, mas Eliseu recorre aos recursos divinos. Talvez você já bateu em muitas portas, e muitos médicos, e muitos especialistas, mas nenhum conseguiu resolver o teu problema. Talvez o psicólogo, o psiquiatra, o cirurgião, o clínico geral já apontou várias saídas, várias soluções. Talvez eles já dedicaram diversos medicamentos, diversas receitas, mas parece que nenhuma delas surte efeito. Parece até que não há jeito para o seu problema, parece até que não há uma saída, uma solução para a sua vida. Mas deixa eu trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que Deus é a cura de toda e qualquer doença, de toda e qualquer enfermidade, e que Ele pode sim te curar, e que Ele pode sim devolver o sorriso do teu rosto, a alegria para a tua vida, a felicidade para a tua história, e que dias melhores virão. Assim, Naamã foi até Samaria, e ao chegar na casa do profeta, o profeta manda o seu mensageiro, talvez Geazi, o seu jovem, o seu moço, aquele que andava com ele nas suas empreitadas, e manda aquele homem ir tomar banho no Rio Jordão. Queridos, observamos na leitura do texto que Naamã ficou altamente frustrado, Naamã ficou altamente chateado, Naamã ficou altamente revoltado, porque ele tinha criado muitas expectativas no seu coração, porque Naamã queria que o profeta seguisse a liturgia que ele achou que seria, mas na verdade Deus não trabalha com a liturgia humana, Deus não age de acordo com a organização humana, Deus não segue um cronograma feito por homens, porque Deus age da forma que Ele quer, no dia que Ele quer e na vida de quem Ele quer. Basta essa pessoa ter fé e acreditar que Deus adentrará na sua vida e fará mudança.
E aí Naamã achava que ele viria lá, iria fazer uma zoada, iria fazer um movimento, iria tocar na parte que estava enfermo, para que ele pudesse ser curado. E quando isso não acontece, meus queridos, Naamã fica altamente frustrado, Naamã fica altamente chateado. Naamã diz: poxa vida, é mais uma porta que eu bati e não deu em nada, é mais uma tentativa que eu tentei, vim de tão longe da Síria para cá, e quando chego aqui, não sou nem recebido pelo profeta. O profeta me disse que há consideração de vir me receber, de conversar comigo, de impor a mão sobre a minha doença, de pegar o meu que tem lepra. Queridos, olhem a importância de andarmos com pessoas que têm fé. Olha a importância de andarmos com pessoas que têm visão. Olha a importância de andarmos com pessoas que são tementes a Deus. Talvez se os amigos de Naamã fossem outros, tivesse colocado na pilha dele, é mesmo, né? Bora mandar prender o profeta. Isso lá é profeta, isso lá tem poder de nada, isso lá cura ninguém. Mas aqueles homens disseram: meu Senhor, coisas tão simples ele te pediu. E Naamã questiona: mas os rios de Damasco são mais limpos, são mais puros, são mais bonitos do que o rio Jordão. Queridos, a atitude de Naamã, ela expressa as nossas atitudes, que nós muitas vezes queremos as coisas do nosso jeito, do nosso dia, da nossa forma. Só que de duas uma: ou a gente faz do nosso jeito e dá uns burros na água, ou a gente faz do nosso jeito e não chega a lugar nenhum, ou nós simplesmente decidimos fazer do jeito de Deus. O interessante é que do jeito de Deus o ser humano não entende, é que do jeito de Deus o ser humano não quer, o ser humano acha que é errado. Na conversa de Deus com Jó altamente revoltado com a situação que ele estava passando, Jó muito sofrido, e Jó questiona Deus, e Deus vai e pergunta para Jó: Jó, aonde tu estava quando eu fiz a terra? Aonde tu estava, Jó, quando eu fiz o ser humano? Aonde tu estava, Jó, quando eu fiz o dia, quando eu fiz a noite, quando eu fiz as montanhas? O que Deus estava dizendo para Jó era: fui eu que te criei, foi eu que criei este planeta, eu conheço cada fio de cabelo que há no ser humano, eu conheço cada poro que há no seu corpo, eu conheço cada célula, eu conheço quantas gotas de sangue tem no ser humano, eu conheço cada pensamento, Jó, que para em você. Eu sei o que você vai fazer daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3. E aí Jó cai na real e entende que não adiantava questionar a Deus, que Deus sabia mais do que ele. Queridos, Deus sempre vai saber o que fazer. Se Deus te trouxe um direcionamento, por mais que você não aceite, por mais que você não compreenda, por mais que você ache que seria melhor de outra forma, não questione. Aceite o que Deus tem para a tua vida, o que Ele quer. Ai, pastor, eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pela prova, eu estou com muita escassez. Vive este tempo, porque vai chegar um tempo que o deserto vai passar, vai chegar um tempo que o sofrimento vai parar. Vai chegar um momento que Deus vai derramar a tua vida com fartura e com abundância. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar o momento que Deus tem para nós. E Naamã, por um momento, quis se revoltar, quis fugir da vontade de Deus. Mas alguém disse: Naamã, não faz isso, obedece a Deus, faz o que Deus está te pedindo, que pode ser que Ele te abençoe. E Naamã vai e resolve obedecer. Por que o profeta mandou Naamã dar 7 vergonhas?
coisas vêm na primeira tentativa, e muitas vezes não é. Muitas vezes é preciso que a gente tente uma vez, não dê certo, para que a gente possa aprender um pouco mais e se fortalecer para tentar a segunda vez. E nessa segunda vez nós tiramos mais experiência, partimos para a quarta e temos mais sabedoria, partimos para a quinta e nos fortalecemos, e na sexta nos preparamos, e na sétima é o momento certo de Deus nos entregar a vitória, de Deus trazer a cura para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, para Deus trazer aquele emprego que você tanto sonha, que você tanto espera, de você fechar aquele contrato, aquele serviço que você tanto está precisando, de Deus trazer o alívio do teu coração, a tua alma, de Deus abençoar aquele teu parente, de Deus prosperar a tua vida, de Deus te dar a casa própria, de Deus te dar o teu veículo, de Deus te dar paz de espírito, seja o que você tem pedido a Deus, você tem clamado a Deus. Deus, Ele com certeza pode te abençoar. E aí, para encerrar, Naamã volta ao profeta e pede perdão a ele. Naamã diz: meu Senhor, eu errei, eu falhei, eu pensei mal no Senhor, mas hoje eu sei que há Deus em Israel. E o profeta ainda quis abençoar o profeta, e ele disse: não quero nada seu, porque o que eu faço é o próprio Deus que faz o que eu opero. Então não há nada que pague o agir de Deus. E Naamã voltou para a sua terra totalmente feliz, grato a Deus, porque o Senhor é fiel. Voltou totalmente curado. E que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.